Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 de Língua Portuguesa e estamos iniciando também a nossa quarta apostila. Se alguém ainda não pegou a apostila, ela está disponível na escola, você pode ir até a escola e pegar a sua apostila, tá certo? De 8 até as 5 da tarde, período em que a escola fica aberta, ok? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o período e sua classificação. Bom, frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo, ok? Então, primeiro estamos lembrando que é frase. Pode ou não ter um verbo, mas ela precisa ter um sentido completo. A mensagem precisa ser transmitida. Aí sim, ela pode ser classificada como frase. A frase pode ser verbal, ela cantou na festa, pelo próprio nome você já consegue identificar, verbal porque tem verbo. Mas a frase também ela pode ser nominal, quando ela não tem verbo. Bom dia, ok? Tipos de frases. Como já sabemos, o texto é um composto de frases, orações e períodos, formando assim um todo, constituindo uma sequência lógica de ideias. E ao nos referirmos às frases, é importante sabermos que as mesmas recebem nomenclaturas diferentes, variando de acordo com o grau de entonação. Por isso, vejamos, agora vamos lembrar dessas classificações possíveis para as frases. É lógico que eu tenho certeza que você conhece, mas nós estamos recapitulando, relembrando tudo isso. Nós podemos ter uma frase negativa, o final de semana não foi muito agradável. Ela pode ser afirmativa quando a intenção é de afirmar, hoje será um belo dia. Interrogativa é quando se questiona sobre algo. Exemplo, você não irá comigo à festa? Não esqueça que eu posso ter uma interrogativa direta, como foi o exemplo, mas eu também posso ter uma interrogativa indireta. Exclamativa expressa os nossos sentimentos em relação a algo, como a menina é estudiosa. Imperativas expressam desejos, indicam uma ordem por parte do interlocutor da mensagem. Exemplo, vá já ao supermercado e traga-me a encomenda. Liberte-se de todas as suas desconfianças. Optativa. Exprimem um desejo, podem ser confundidas com as exclamativas. Por que elas podem ser confundidas com as exclamativas? Porque as duas serão encerradas com ponto de exclamação, ok? Então fique atento para que você não confunda essas duas classificações. Coloquei um exemplo ali para você. Quem me dera ser um artista famoso? Bom, agora vamos falar sobre oração. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não esqueça que o verbo é formado por uma única palavra e a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, tá certo? Mas para que você tenha uma oração, é só você prestar atenção. Ou ela vai ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal, tá certo? As orações podem ou não ter sentido completo. Coloquei os exemplos, Acabamos finalmente, levaram tudo, é provável, estamos indo. Período. Período é frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Eu tenho certeza que você está pensando assim, mas nós já falamos sobre isso. Sim, estamos revisando, tá certo? Bom, então vamos lembrar aí sobre o período simples. O período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta, tá certo? Então, por exemplo, numa questão, num exercício, você pode ter período simples ou oração absoluta. São só nomenclaturas diferentes, tá certo? Coloquei aqui um exemplo para você, Estamos felizes com os resultados, faltam apenas alguns dias, talvez eu vá. Bom, agora vamos lembrar do período composto, né? Da mesma forma que eu posso ter somente um verbo ou uma locução verbal, eu tenho o período composto. O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais.
Então, você vai contar o número de orações pelo número de verbos ou locuções. Se você tiver 2 verbos, você vai ter 2 orações. Se você tiver 5 verbos, você vai ter 5 orações. Quando eu digo verbo, gente, pode ser verbo ou locuções verbais, tá certo? Coloquei um exemplo aqui para você, ó. Faça como eu pedi. Não sei se tenho coragem. Começou a gritar enquanto ela ia passando. Bom, agora vamos lembrar da classificação dos períodos compostos. O período composto também recebe classificações. Pode ser composto por coordenação ou por subordinação, ou ainda por coordenação e subordinação. Nós vamos lembrar cada um deles, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa com você. O meu período ele pode ser coordenado, subordinado, ou eu posso ter no mesmo período coordenação e subordinação. É o que eu chamo de período misto, porque você tem tanto a oração coordenada quanto a oração subordinada. Isso é possível, tá certo? E aí, quando isso acontece, nós temos um período misto. Período composto por coordenação. Vamos relembrar aí quando é que nós chamamos esse período de coordenado. Constituído por orações sintaticamente independentes, ou seja, nenhuma corresponde a uma função sintática vinculada a um elemento da outra. São aquelas orações, né, que basicamente, para que você entenda isso mais fácil, se você separar essas orações, elas têm sentido completo, né? Elas são orações sintaticamente independentes, sujeito, verbo, complemento. Às vezes ela só tem o sujeito e o verbo, porque não tem a necessidade do complemento quando nós temos verbos intransitivos, tá certo? Mas elas são, você sempre vai relacionar coordenação com orações sintaticamente independentes, tá certo? Período coordenado, independente. Ó, ele já saiu, mas voltará mais tarde. Período composto por subordinação. Você vai perceber agora que a independência sintática não acontece. Constituído por orações dependentes. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para você: coordenação são independentes, subordinação dependentes. Tá certo? Então vamos lá, novamente. Constituído por orações dependentes, ou seja, a oração subordinada equivale a uma função sintática da outra, chamada principal. Não possui sentido individual completo e, desse modo, não podem ser compreendidas separadamente. Por isso tem essa relação de subordinação, de dependência. Coloquei um exemplo aqui para você. Não sei se poderei sair hoje à noite. Não sei, oração principal. A oração subordinada, se poderei sair hoje à noite. Tá certo? Então você percebe ali a relação de dependência. Não sei. Não sei o quê? Se eu paro ali, não sei, fora de um contexto, você não consegue entender esse sentido. Tá certo? Então, são orações subordinadas, dependentes sintaticamente. Bom, relembramos aí essa ideia, né, das orações, dos períodos, das frases. Eu tenho certeza que até aqui foi só uma revisão. É lógico que nós vamos continuar nos próximos capítulos da nossa apostila falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos nos aprofundar. Mas no capítulo 16 é só para lembrarmos esses conceitos, tá certo? Você agora vai fazer todas as atividades, todos os exercícios. Se tiver alguma dúvida, você já sabe. É só me chamar, ok? Pelo WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas. Bom, e faça seus exercícios e não fique com dúvida, o que é o mais importante. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Estou com muita saudade de todos vocês. E cuidem-se. Beijo.